Olá, nonos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto e hoje nós vamos abordar então, dar início ao continente africano. Normalmente, o aluno, de maneira geral, da mesma forma como a população, de maneira geral, tem algumas poucas ideias acerca do continente africano. Alguns até tiveram uma visão mais ampliada a partir da Copa do Mundo que aconteceu lá na África do Sul já há alguns anos atrás. Mas até então pouca gente tem uma visão melhor informada do continente africano. Muita coisa que está na nossa memória é proveniente de filmes ou provenientes de alguns poucos e bem feitos documentários sobre o continente africano. Vamos ter uma noção, então, um pouco maior, ter uma visão geral deste continente. Como é que o continente africano é visto? Ele é visto por nós como, de certa forma, um continente muito atrasado, muito retrógrado, ainda como se esse continente vivesse totalmente só no século passado até final do século retrasado. Então as pessoas, em geral, elas estão acostumadas a ver o continente, eh, elas nunca pensam no continente africano como um conjunto de países. Elas estão acostumadas a ver e falam a palavra África como sinônimo de problemas sociais, né? Normalmente, quando você pensa no continente africano, vem à memória a miséria e a fome, assim como uma área cheia de conflitos entre os povos locais. Outra visão que o continente africano acabou colocando na cabeça, na memória de muita gente, normalmente é porque os filmes que abordam o continente africano acabam dando uma ênfase, um destaque para as regiões desertas desse continente. Então, normalmente a pessoa pensa em África como sinônimo de área desértica. Isso, de certa forma, é até uma verdade, porque esse continente, embora muito grande, apresenta duas áreas desérticas também muito grandes. Mas não é só isso que o continente africano oferece. O brasileiro, de maneira geral, ele tem como costume associar o continente africano a e somente povos negros. Quando ele pensa no continente africano, ele só pensa nos povos negros. Isso por conta de que os povos negros que vieram fazer parte da formação da população brasileira e vieram para cá logo após a colonização inicial do Brasil, como mão de obra forçada, eles são resultados de uma imigração forçada. Então, quando se pensa no continente africano, só se pensa no elemento negro e coloca-se o elemento negro como um elemento extremamente atrasado, o que não é verdade. Então, o grande erro que se faz em relação à África é cada vez que alguém fala na África, ele fala na África não como um continente, mas como um país. O que está errado, porque a África é um continente e ela possui aí seguramente mais de 50 países. Eu coloquei para você ter uma noção algumas imagens que lembram muito o continente africano. Então, o que pensamos ou o que as pessoas pensam quando pensam no continente africano? Nos grandes animais que correm eh, pela, pelas, pelos planaltos do continente africano, né? Ou ainda pensa-se em povos extremamente atrasados com uma vida extremamente difícil, né? Ou ainda pensa-se eh, na dificuldade e na ausência de transportes, aquela imensidão que é a savana africana, onde vivem os grandes animais, ou povos ainda em condição tribal, que eles têm que se deslocar por quilômetros, quilômetros e quilômetros e que habitam em moradias muito primitivas. Para se contrapor a esta ideia, eu estou mostrando para você uma imagem de uma metrópole localizada no continente africano. Ela, esta metrópole, ela está situada na República Sul-Africana. As pessoas costumam chamar este país de África do Sul, mas o nome oficial é República Sul-Africana. Então, aí está uma imagem contrapondo-se às outras duas imagens para você lembrar
que o continente africano também tem a presença da modernidade dos dias atuais. Neste mapa do continente africano, eu o coloquei para que você se localize em relação ao continente. Então, a parte que está em amarelo, digamos assim, é a chamada África Setentrional. A África Setentrional é a mesma coisa que a África do Norte. Já a parte que está ali num rosa muito forte, né, chamado de maravilha, é a chamada África Meridional ou África do Sul. Né? Essa é a porção sul do continente africano, a África Meridional. Em verde nós temos a chamada África Oriental ou a África que está situada no lado leste do continente, conquanto que aquela parte vermelha é a região da África Central. E você está vendo em azul a chamada África Ocidental, ou a parte da África que está situada na parte oeste do continente africano. Então, nós acabamos dividindo aí para você o continente africano em 5 regiões. Tá? Bem, quais são as características marcantes do continente africano? Então, você observou que o continente africano ele é cercado de água, sendo que ao norte, a chamada África Setentrional, ela vai estar em contato com o mar Mediterrâneo, e é justamente o mar Mediterrâneo que separa o continente africano da Europa, ou do continente europeu. Já no lado ocidental, grande parte do oeste do continente africano, ele está em contato com as águas do Oceano Atlântico, enquanto que no lado oriental, no lado leste, grande parte das terras do continente estão em contato com as águas do Oceano Pacífico. O Mar Vermelho separa a África da Ásia. É um mar, uma estreita faixa de mar, situada aproximadamente na porção nordeste do continente. E ele faz uma separação entre a África e a Ásia. Este continente ele tem uma característica muito interessante. Pelo seu tamanho muito extenso no sentido norte-sul, ele é cortado pelas 3 linhas principais do globo. Das 5 linhas principais, ele é cortado por 3. O Trópico de Câncer, na sua porção ao norte, a linha do Equador ao centro e o Trópico de Capricórnio ao sul. Então, isso que eu estou comentando com você é importante porque se você sabe que os trópicos cortam o continente africano, já define para você que o continente africano vai ter como característica, uma das características marcantes, que é justamente o seu clima, ele vai ter temperaturas elevadas de forma geral durante o ano inteiro. Por quê? Porque grande parte dessas terras estão dentro das áreas tropicais. E, interessantemente, as grandes áreas de desertos do continente africano são cortados pelos trópicos, tanto pelo Trópico de Câncer ao norte, como pelo Trópico de Capricórnio ao sul. Vamos destacar de novo que justamente na parte norte do continente africano você tem o maior deserto do globo, que é o deserto do Saara. Já bem no meio do continente africano, onde passa a linha do trópico, ou melhor, a linha do Equador, esta região equatorial, embora muito quente, ela pela presença de umidade proveniente de rios, ela tem ali uma enorme floresta equatorial muito parecida, embora em tamanho menor, muito parecida com a floresta amazônica. Esta é a floresta equatorial do Congo. Na porção oriental do continente, você vai encontrar terrenos mais elevados, que nós vamos falar daqui um pouquinho. E só para você saber, nessa porção oriental, você vai ter muito pertinho da linha do Equador o Monte Kilimanjaro. O Monte Kilimanjaro é o ponto culminante do continente africano, tem mais de 5.000 metros de altitude, e você vai observar uma coisa que você aprendeu lá no teu 6º ano e reviu um pouquinho no 7º ano. Né? Você vai ver que quanto maior a altitude, independente de você estar na faixa quente do globo, menores são as temperaturas. Então, veja que o Monte Kilimanjaro, com altitude acima dos 5.000 metros, ele tem o topo, tem o seu cume eternamente nevado,
formando inclusive geleiras de montanha. Ele está situado, dá para a gente afirmar, na linha do Equador. Quando você começa a ler com um bocadinho de atenção a página 263 do livro, você vai descobrir que os planaltos são a forma de terreno predominante do continente africano. E eles são, de maneira geral, o continente africano, ele tem altitudes muito modestas, muito baixas. As médias estão próximas de 350 metros de altitude. Nós podemos dividir os aspectos do relevo da seguinte forma. Ao norte, bem na parte norte do continente, você vai encontrar o deserto do Saara, como a gente já comentou, certo? E o deserto do Saara, para você ter uma noção, ele é muito vasto, tanto que ele começa no lado do Atlântico e vai acabar no lado do Mar Vermelho. Então, ele pega uma área enorme do continente africano na sua porção norte. Chega praticamente quase até a parte central do continente. Na porção noroeste, nós vamos encontrar provavelmente a cadeia montanhosa mais importante do continente, que é a cadeia do Atlas. Por que ela é importante? Pela sua altitude, e ela tem montanhas com o topo com geleiras e neve permanentes. Essa cadeia muito alta, ela serve de uma barreira natural que impede a entrada de ventos úmidos que vêm do mar Mediterrâneo. Então, portanto, na parte noroeste ali do continente africano. E esses ventos úmidos, em alguns momentos, inclusive, quando eles conseguem ultrapassar de alguns períodos de inverno, eles conseguem baixar muito a temperatura na entrada do deserto do Saara, que está em contato com essa cadeia do Atlas. Temperaturas que chegam a ficar abaixo de 0 grau. E como até não tem então a presença constante da umidade, por isso você vai ter, logo após a cadeia do Atlas, a formação de alguns rios temporários que nós chamamos de wadis. Esses rios temporários, eles somem durante períodos muito longos, e alguns curtos períodos de alguns anos, eles até têm o rio correndo pelo seu vale. São rios pequenos e importantes para as populações locais. Esses ventos, quando ultrapassam a cadeia do Atlas, úmidos e temperaturas mais amenas, eles servem para tornar as temperaturas na entrada do deserto no Saara temperaturas mais suaves. E essas temperaturas mais suaves facilitam o desenvolvimento de populações nesta região. Já na parte leste, nós vamos encontrar terrenos muito jovens. E justamente por nós termos terrenos jovens, eles são, portanto, terrenos com altitudes mais elevadas e têm a presença de vulcões, por serem terrenos jovens. E ao lado desses vulcões, nós encontramos depressões. Estas depressões, da qual eu estou falando, elas fazem parte de um todo, de uma região que é uma depressão extensa, chamada Vale da Grande Fenda, ou Great Rift Valley. Essa Vale da Grande Fenda nada mais é do que uma abertura que se encontra basicamente no subsolo por conta do efeito de força que vem do interior da Terra, né? E que fizeram quase a separação de uma quantia de terra do continente africano. Ou seja, é um terreno jovem que surgiu depois que grande parte da massa africana estava formada, né? Esses terrenos surgiram, portanto, no período terciário. O período terciário é o início da Era Cenozoica. A Era Cenozoica é a última era geológica, é a era geológica mais recente. Já no lado oeste, a gente tem terrenos baixos e uma bacia sedimentar. O que é uma bacia? Uma bacia é um terreno que tem um desnível em relação aos terrenos vizinhos. Tá? Essa bacia sedimentar ela foi formada pelo rio Longo, pelo rio Congo, ao longo do tempo que ele foi percorrendo pela região. Essa região aí, esses terrenos apresentam um clima quente e úmido, por conta da umidade das águas do rio. E esta umidade favoreceu o surgimento de por incrível que pareça, de uma floresta não muito extensa, mas uma floresta com uma diversidade razoável e
chamada de latifoliada, que é aquela floresta que é uma floresta tropical que apresenta, portanto, folhas grandes, folhas largas. No sul do continente africano, a gente tem a presença de terrenos planálticos e algumas montanhas que fazem parte de uma cordilheira chamada Cordilheira Drakensberg. Essa cordilheira ela está voltada para o lado do Índico, então ela serve de barreira impedindo os ventos úmidos que vêm do litoral para entrar terra dentro. E aí nessa costa, por conta desses ventos úmidos, você vai ter um clima mais suave e também a presença de florestas latifoliadas, principalmente ao longo dos rios Limpopo e Orange. Bem, você percebeu que o continente africano ele é rico em detalhes. Aparentemente, a gente tinha a noção de que o continente africano era muito simples, muito pobre no seu aspecto de relevo, clima e vegetação. Não é bem assim. Ele apresenta uma diversidade por conta das suas regiões, das características de proximidade ou afastamento do litoral, das massas mais úmidas que chegam dentro do continente ou massas menos úmidas. Muito bem. De posse das informações e com o auxílio do seu livro, eu proponho para você a resolução de alguns exercícios. Primeiro, eu gostaria que você resolvesse os exercícios que formam a atividade 1 da página 265 do seu livro 1. Em seguida, com o auxílio do livro, eu gostaria que você explicasse por que o Rio Nilo ainda hoje apresenta enorme importância para os povos das regiões por onde ele corre. Olhe o mapa físico que você vai ter no livro do continente africano, ele vai mostrar o trajeto do Rio Nilo. Veja por onde ele passa, que tipo de terreno ele passa e por que ele é importante. Com o uso da tua página 266, eu gostaria que você escrevesse somente uma característica marcante do clima africano. Só uma. Você vai dar uma olhada no aspecto climático, nós vamos abordar em aula sequente, e gostaria que você escrevesse somente uma característica do clima africano. E como último exercício, eu proponho uma questão muito importante. Nós sabemos que as correntes marítimas elas exercem influência nos continentes, principalmente nas áreas próximas por onde elas passam. E no continente africano nós temos duas correntes marítimas muito importantes: a corrente marítima de Benguela e a corrente das Agulhas. Uma está no Pacífico e outra está no Atlântico. Então eu gostaria que você observasse as características dela e demonstrasse em rápidas palavras por que elas exercem uma importância grande para os climas desta parte da África por onde elas passam. Então, feito isso, tenha um bom trabalho e aguardo você na nossa próxima aula. Tchau!